Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso bate-papo semanal. Hoje nós vamos falar de Business Intelligence, que é uma das tecnologias mais desejadas hoje no mercado, que toda empresa aí prescinde dela. O mundo está mudando, e mudar a cultura é algo que necessita de tempo e de muita clareza, né, e um bom planejamento. Principalmente, ele carece das pessoas entenderem, né, da forma como se deve praticar todas essas mudanças e de realizar aquilo que de fato se prega, para que os líderes, né, eles possam engajar e também serem engajados e assim promover a transformação necessária. Todas as empresas, independente do tipo, do porte, em alguma medida ele precisa ter ou e ser, né, integrada. Ele precisa desenvolver uma cultura organizacional muito mais conectada com uma cultura de inovação, com uma cultura analítica e ter pessoas no centro do negócio, porque tecnologia é commodity. O que faz a diferença são as pessoas, para poder as empresas se manterem competitivas. A cultura analítica é uma cultura empresarial orientada por dados e tem como objetivo estruturar o processo decisório e também trazer insights de inovação ou de tendências de mercado para poder deixar de lado aquela forma de se tomar decisão baseada em feeling, porque só isso não basta para esses tempos que nós estamos vivendo. Mas como fazer essa transição de abandonar os velhos conceitos e fazer, né, todo esse processo de se tomar decisões baseadas em dados? Quais as ferramentas mais adequadas para se fazer essa transição, para poder estruturar o processo decisório? Como o Business Intelligent pode ajudar nessa transição? Para nos ajudar a refletir, né, sobre questões como essas, eu recebo hoje, né, o mestrando em Ciências da Tecnologia e da Inovação, formado em Sistemas de Informática e especialistas em Business Intelligence, Daniel Mello. Eu sou Ronaldo Souza e você está no canal que criamos para apresentar e discutir temas relacionados à gestão. Daniel, obrigado aí por você ter aceito o nosso convite. Muito feliz de poder recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Ronaldo, eu que agradeço. É sempre uma honra estar participando aqui de um debate desse. E num tema que é um tema que me deixa muito feliz, né? Que é o meu dia a dia. Eu sou entusiasta de dados. E você falou muito bem aí na tecnologia, sem esquecer das pessoas. Mas, Daniel, para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho aí sobre a sua jornada, como você se tornou, né, essa pessoa especialista em Business Intelligence, né? Me fala um pouquinho de como foi a sua jornada. É bacana isso, apesar de eu ter essa cara de jovem, né? Mas eu já estou aí com tecnologia há 22 anos. E eu comecei sendo consultor de implantação de sistemas, IRP, gestão empresarial. Toda empresa precisa ter aqueles sistemas que emitem nota fiscal, baixa estoque, integra com o financeiro. Eu estou sendo bem didático porque o público é diverso. Então, eu fui durante muito tempo implantador de sistema. Isso me deu a capacidade de vivenciar vários departamentos das empresas, ter uma visão holística, né? Isso combinado com esses cursos que eu fiz, na FGV, especialização financeira, eu entendi que tecnologia era meio, não era fim. Depois disso, a tecnologia vem a segunda onda, que foi a onda do dado, né? Que o novo petróleo. E como petróleo, o dado como petróleo, ele por si só não é nada, né? Ele tem que ser refinado, tem que ser trabalhado para ter o valor, para virar uma gasolina, um óleo diesel, alguma coisa desse tipo. Então, o dado é a mesma coisa.
Mas aí o fato de eu ter tido essa vivência de implantação de sistema possibilitou eu poder entender o processo decisório de uma empresa, que informação, as dependências do setor, não, para que eu pudesse criar o BI. Por isso que eu digo que o BI realmente, 60% do sucesso do BI é pessoas. Então, a minha jornada veio disso. Eu vim de baixo, implantando sistema, fazendo o que é uma nota fiscal, escriturando, apurando, fazendo compras, vendas, para daí eu chegar numa fase que seria desenvolver ferramenta de Business Intelligence, né, que é BI. Um pouquinho aí dessa minha jornada aí. Feita essa introdução aí, né, dizendo um pouquinho como é que você se tornou o profissional que você é, me fale aí um pouco, né, sobre como você entende, né, ser uma jornada de uma pessoa, de um profissional, para que ele se torne um especialista em BI, entendeu? E fale também um pouquinho aí sobre os produtos, né, com o qual você trabalha, e essas questões aí um pouco mais específicas para que as pessoas entendam de uma maneira mais prática como é que o BI interfere no dia a dia das empresas. Tá, Ronaldo, bacana. O processo para você se tornar um analista de BI, alguém de BI. Você tem 3 perfis nesse conjunto, que é aquele cara que vai fazer o engenheiro de dados, que é o que vai capturar o dado, então você precisa ter um conhecimento de programação, se você vai lá para trazer os dados, fazer o processo de juntar um dado de venda com um dado de compras, com um dado de estoque, pegar isso, combinar com dados externos, lá do IBGE, dados econômicos, então você precisa ter um conhecimento de engenharia de dados, que é escovar bit e byte mesmo. Depois você precisa ter um conhecimento de negócio, porque precisa entender o fim, o propósito. Olha, eu quero reduzir custo, eu quero aumentar a receita. Então, qual é o objetivo que você quer alcançar com essa tecnologia? Então, você tem que entender a cabeça do gestor, do decisor, para saber que elementos você vai usar misturado para dar a resposta que ele quer. E, por fim, tem que ter um pouquinho de capacidade de liderança, já que você vai envolver aí vários stakeholders, várias pessoas, combinar numa sala, vai ter que né, conciliar interesses e para poder conduzir bem um projeto. Mas essa é uma jornada que ela requer muita experiência, né, também, porque você fazer BI sem ter uma vivência de gestão, sem ter uma vivência de organização, você vai ficar só na camada do desenvolvimento, mas é um processo e depois você vai migrando e podendo conversar com o pessoal da área decisória. Você fez uma outra pergunta que eu acabei me esquecendo agora, olha, Ronaldo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os produtos, né, com os quais você trabalha, como é que é a utilização prática deles no dia a dia. Isso. Existem várias tecnologias no mercado, né? Mas as que lideram ela, existe a Qlik, que é uma ferramenta que eu trabalho, existe a Power BI, que é da Microsoft, existe Tableau, que é um outro, mas essas 3 são as que lideram o mercado internacional de BI. E as diferenças entre elas são sutis, uma tem uma característica de visualização, efeito visual, melhor, a outra tem uma característica que a gente chama de data discovery, que é você manipular grande volume de dados, que a gente brinca de fazer perguntas imprevistas e obter respostas instantâneas, porque ele tem uma capacidade de processamento muito boa. Então, o Qlik ela responde muito bem nessa questão da pergunta imprevista e resposta instantânea. Fazendo um caso prático de BI, a gente tem um cliente aqui que essa historinha é bacana, sempre gosto de contar. Ele é uma fábrica de sorvete aqui, o maior fabricante de gelados aqui do Rio Grande do Norte. E ele, para vender os picolé, o sorvete dele, ele precisa dar um freezer consignado, só para a gente entender o poder da análise, né? E aí, na hora que ele vai no restaurante, ele coloca aquele freezerzinho dele lá e diz, olha, eu vou lhe dar um freezer consignado, mas você precisa me comprar R$300 de picolé, de sorvete. Você meio que faz um contratozinho, senão não justifica aquele freezer. Em algum estabelecimento, a pessoa chega a ter 2 freezers, um porque ele guarda sorvete, o outro ele guarda polpa de fruta, que ele também comercializa polpa, ou então ele tem o vertical, que é para gelo, que ele também comercializa gelo, enfim.
Então, ele sabia que o cliente lá, Joãozinho, mercadinho de Joãozinho, tinha 3 freezers, 2, ou seja, R$ 300 de um, 300 dá 600, mais um de R$ 400. A meta que aquele cliente precisava comprar dele era R$ 1.000 por mês. E isso, com a carteira que ele tem de mais de 6 mil clientes, ele tinha lá, ó, estou batendo a meta, o mercadinho do seu João está comprando R$ 1.000 por mês, tá bom. Só que a gente começou a analisar que ele estava comprando realmente R$ 1.000, mas tinha um freezer horizontal, o vertical do gelo, que ele estava comprando só 200. Na verdade, ele estava comprando mais dos outros, que a meta era 300, ele estava comprando 500, estava sobrando, e naqueles que tinha alguns freezers que não estavam. Aí criamos o conceito de meta freezer, e identificamos que ele tinha mais de R$ 1 milhão desperdiçado dentro da base. A gente chamou de pescar no aquário, né? Ele não precisava mais captar novos clientes. Era aí, com isso, a gente redistribuiu, virou um novo conceito de meta freezer. Os vendedores agora têm um conceito de meta freezer, tudo por conta da análise do dado. O BI trouxe e enxergou essa oportunidade. Como essa, eu tenho outras historinhas bacanas que o BI consegue trazer oportunidades aí. Isso vai bem de encontro, né, a essa questão que eu falei até mesmo aqui na introdução, né, quando eu digo que você tem que tomar a decisão baseada no dado e não apenas no sentimento, né, no feeling, né? Exato, exato. E não dá mais não. Cada vez mais essa concorrência é tão acirrada que você não tem mais tempo para tomar decisão sem ser assertiva, não, né? E assim, o que é que você acredita que seriam os elementos necessários ou determinantes para que uma empresa ela tomasse a decisão de contratar um business intelligence para ela? Que elementos ela deve observar e dizer, ok, chegou a hora de eu contratar um BI aqui para minha empresa? É. A gente, assim, a premissa básica do BI, ele precisa ter, a matéria-prima dela é o dado. Então, ele precisa ter um sistema, primeiro, e que tem que ter pelo menos um volume de 6 meses de dados. Eu estou aqui, implantei um sistema meu que tem lá todo o histórico de venda, de compra, ou seja, está lá um RP. E pelo menos só faz sentido se ele tiver 6 meses de movimento, que é para eu ter base histórica, para eu poder começar a analisar. Feito isso, ele já tem os elementos básicos. A segunda coisa que ele precisa ter é vontade de crescer. Se ele quiser ter vontade de crescer, de melhorar resultados, porque nem sempre melhorar resultado é aumentar faturamento. Muitas vezes você consegue otimizar, né? Reduzir custos, ser mais eficiente. E a gente sempre gosta de dizer que fazer mais com o mesmo, porque a ideia de fazer mais com menos dá uma conotação de demissão, não é isso. É você poder crescer sem precisar inchar sua máquina. Então, se ele tem vontade de crescer e tem um sistema, ele já tem os elementos básicos para se ter ele já está na hora certa de ter uma ferramenta de BI. A gente fala aqui, né, que é essa questão de você ter os dados para você estruturar seu processo decisório e ter esses insights. Que mais benefício você elencaria aí para o BI? Para a empresa que tem um BI, que mais benefício ela poderia ter? Eu sempre gosto do seguinte, ela tem a capacidade, o BI ela tem a capacidade de transformar o modelo de gestão do negócio. E na hora que você tem uma ferramenta de BI e que esse conhecimento é disseminado, significa dizer que mais gente na sua empresa está sendo capacitada, está tomando informação. Então, você está elevando o nível da sua equipe. Consequentemente, o seu time mais elevado, a entrega vai ser maior. Então, na hora que você tem uma equipe comercial, sabendo que ao vender um produto, aquele outro sempre chama junto, sabendo, vou visitar um cliente e o sistema já está me dizendo que já faz 30 dias que ele não visitou, que ele já comprou aquele produto, que já era para ter acabado, quer dizer, você já pode dar uma sugestão de venda. Então, quanto mais conhecimento colaborado entre a organização, maior é o poder da empresa, né? Maior a capacidade de entrega dela, porque você disseminou o conhecimento. Então, a grande... E depois que isso vira cultura, a empresa já não consegue mais viver sem ela, porque a informação ela passa a ser fundamental. Tem várias histórias de
diretor de empresa, tem a ferramenta de BI que dispara e-mail de manhã cedo. E aí, todo vendedor de rua já sabia o que ele tinha que fazer naquele dia, porque a mensagem é personalizada. Daniel, parabéns, você está para bater meta, mas está faltando você positivar um determinado produto. Opa, já vou sair de casa com aquilo ali. Então, se um dia que esse disparo de e-mail não funciona, quando é 7 horas da manhã, já começam as primeiras mensagens de WhatsApp, ou seja, a organização já virou a chave. Ela já está sendo conduzida com base no dado. Impressionante como virou sistema de missão crítica já, né? E aí, o movimento é sempre isso. Quando se começa o BI, ela entra no nível estratégico, depois ela vai pegando o nível tático, e daqui a pouco até o nível operacional está querendo o BI para poder fazer o trabalho diário dela, o operacional. Aí você tem uma organização voltada para dados, que estão chamando hoje o Data Drive, né? Uma organização baseada em dados. Data Drive é o novo modelo. A gente que é da TI gosta de botar nome bonito, em inglês, para essas coisas, né? E às vezes alguém pode assistir e dizer, eu vi isso. Mas exatamente, quando a empresa é toda governada por dados. Exato. Eu tenho não sei se você conhece o Ricardo Capra, né, que tem um Instituto Capra, né, ele é um especialista nessa área de dados, não é especificamente de BI, mas ele é um especialista em dados e ele atua nessa área, né? Ele fala assim muito de que essa cultura analítica, né, ela tem estratos, né? Você vai colocando como se fossem camadas para você ir preparando as pessoas, porque na realidade o fato de você ter um BI, o fato de você fazer uma série de automações no processo, não significa que você vai estar desenvolvendo uma cultura analítica. A cultura analítica está quando as pessoas viram essa chave, como você falou aí. E isso só vai acontecer, né, no meu entendimento, aí eu queria ouvir a tua opinião, quando as pessoas, né, todas elas dentro da empresa, independente do setor, passarem a se tratar ou a discutir os temas sempre com um dado, sempre baseado em uma informação retirada de um sistema. É isso mesmo. Eu já participei de reuniões, uma vez eu fui chamado para reunião e tem umas consultorias da Fundação Dom Cabral, que ela tem muitas avaliações gerenciais mensais. E aí desenvolvi o projeto BI e o dono da empresa disse, eu queria que você participasse no AGM, que é esse momento que encontra todo mundo. E aí eu sentei pilotando na máquina e aí cada líder tem que mostrar lá o plano de ação, fato, causa, ação, o FCA, né? Isso. Porque não bateu e tinha os motivos dele. Aí a pessoa dizia e ele tinha 2 data show na televisão, um projetando a apresentação do rapaz e outra eu com BI pilotando. E aí o rapaz dizia que não tinha batido a meta, por isso, por aquilo, criou toda uma história. Aí, Daniel, abre aí, no BI, rápido. E aí tem que ter essa capacidade de processar rápido. Não tinha nada a ver com o que ele tinha. Né? Na verdade, ele tinha 2 clientes que representavam a lei de Pareto lá, que quer dizer, quase 80%, e ele não tinha vendido nesses 2 clientes. Se ele tivesse vendido só nesses 2 clientes, ele tinha batido meta. E aí ficou aquele constrangimento na reunião, mas o importante é que depois tomaram o rédea e disse, olha, a importância de a gente começar a virar a nossa cultura por dado. Você veio durante esses anos todinho e achou que era isso, não é que você trouxe má fé, mas agora a gente está com uma ferramenta que vai possibilitar ser assertivo na identificação da causa, para que a gente possa montar aí um plano de ação mais assertivo. Então, o BI ela tem essa capacidade de você trazer rapidinho, você identificar um problema, e aí, com isso, você montar um plano de ação bacana. Então, é bem... Mas eu estou agora fazendo até uma pergunta em cima dessa tua colocação, né? E o papel, né, do diretor-presidente ou dos diretores nesse processo? Como é que você entende? Olha, é um fator de sucesso. Na verdade, isso depende muito deles, dessa turma, para que o processo aconteça. Então, uma historinha, só para você ver como isso é tão importante. A Alesat, que é uma Ale, né, que é uma distribuidora de combustível, a 5ª maior do Brasil, o pessoal de TI implantou lá aquela rede de postos Ale, né? Então, a distribuidora Ale, e eles implantaram o BI, a gente chama, né? E não pegava. Aí os caras,
o Marcelo Alecrim, que é o presidente da empresa, esse rapaz, ele passa por esse corredor todo dia. Aí o pessoal da TI teve a ideia de botar uma televisão no corredor com um BI lá, para quando ele passar, chamar a atenção. Aí ele passou, voltou, olhou, e o pessoal da TI, essa história curiosa, olhando pela janela de vidro, eita, Marcelo parou ali, na frente do BI, aí correram pro lado dele. Marcelo disse, o que é isso? É um BI, o papai começou. O papai, rapaz, quero isso. Bota isso no meu tablet, isso agora. A turma correu, trouxe o tablet para ele, e ele aprendeu a manipular, pronto. Aí daí ele começou a ligar para o pessoal do comercial do Mossoró, dos interiores, por que você está vendendo na mesma rua, brigando por preço? Papai disse, oxe, como é que o Marcelo sabe disso? Como é que o Marcelo sabe disso? E aí começaram, aí pronto, eu também quero esse negócio que o Marcelo está usando, eu também quero esse negócio que o Marcelo está usando. Então, a partir daí, a cultura se disseminou, aí passaram a investir mais em BI, e hoje virou uma solução predominante na ferramenta, toda reunião é com base nela, toda decisão é baseada nela. Mas precisou que o presidente acreditasse na ferramenta e as reuniões foi conduzida olhando para a ferramenta. Então, todo mundo desceu. Então, é um movimento que precisa, ela precisa vir de cima para baixo e de baixo para cima, é o melhor movimento. Mas se a diretoria não comprar, aí é difícil de incorporar o projeto. E o que é que você vê aí do futuro, né? O que é que vem aí de novidade aí nessa área de Business Intelligence? O que é que você poderia nos dizer? Eu sei que você é um estudioso da área. Tem. Tem coisa que se a gente disser, não dorme direito, fica tão assustado que fica, né? Mas, assim, as coisas que já está chegando, que é a ideia do chatbot, ou seja, eu perguntar para o BI, quem foi o cliente que mais me comprou ontem? Ele respondeu, ou seja, misturando linguagem natural com BI, eu perguntando e ele vai respondendo. Isso aí já está em fase de validação, teste. Mas hoje o que está se falando mais é o conceito de inteligência ativa, que é o seguinte, o BI, desde que a gente fala, o BI que eles já estão chamando de BI tradicional, ele pega os dados, olha e a gente analisa para que a gente possa tomar uma decisão futura. A inteligência ativa, ela pega esses dados passados, mas ele sempre fica analisando em tempo real, ou seja, não tem mais esse negócio de ficar dando cargas, olhando em tempo real, e a partir daí ele já começa a tomar decisões, ações baseadas nisso aí. Então, vou dar um exemplo. Olha, eu estou aqui processando e minha linha de produção, eita, deu uma parada de máquina. Eu já sei que vai comprometer minha produção, que vai cair. Eu já comecei, então já posso aumentar minha tabela de preço, porque eu sei que não vou ter oferta diferente para o mercado, ou seja, tudo o BI já percebendo, já toma uma ação que pode ser mandar produzir, reativar uma máquina nova, que pode ser aumentar preço, que pode ser o próprio BI analisando e tomando ação, que aí ele chama de inteligência ativa. E aí, com isso, ele usa inteligência artificial, aprendizagem de máquina, aí usa robotização, que é RPA, que é pegar isso e ir lá no sistema e fazer. Então, hoje, com essas análises, o BI já está podendo tomar algumas ações por você. Só essas aí já são coisas realmente que dá para a gente ficar já impactado. Mas, Daniel, tem um porte de empresa para ter BI? O que é que você poderia falar, né, para quem tem alguma dúvida, né, de algum empresário, alguém que tem dúvida de adquirir, né, um BI, ou então um profissional de alguma área porque a gente sabe que hoje todas as áreas vão precisar de analistas de BI para poder dar maior sustentação ao processo daquela área. O que é que você diria para os empresários que têm dúvida de comprar ou algum profissional que queira ingressar nessa área? Vamos lá. Nós temos BI hoje com toda a capacidade. Você, quando pode pegar um BI já pronto, chama-se um pacotezinho com template, obviamente que ele é mais barato, mas ele é menos personalizável, né? Ele já vem prontinho ali, já vai, mas já é uma porta de entrada. Então, você consegue já, com orçamento bem acessível, já ter uma primeira experiência com BI. E aí você tem os BIs personalizáveis, já você vai construindo com base, que aí esse orçamento vai aumentando, porque você já requer mais mão de obra, mais trabalho.
Em relação a profissional, a gente vem num movimento que está acontecendo de convergência, né? As áreas estão se convergindo muito com a outra. Então, eu não sei mais se eu sou um analista de sistema que virei contador, se é um contador que virou analista de sistema. Então, eu tenho dado meus últimos treinamentos, tem tantas profissionais de área fim, não mais gente de TI, então estou dando aula para contador, para engenheiro, para administrador, pressionando como essa turma e a geração nova, que é muito mais ávida por tecnologia, muito menos temida, como ela vem fazendo isso. E aí, tem uma empresa aqui do Rio Grande do Norte, cliente nosso, que eles estão botando uma pessoa de cada departamento para fazer um curso de BI. Ora, é uma pessoa do financeiro, gente que faz financeiro, uma pessoa do setor pessoal, uma pessoa do setor fiscal, contábil, e pessoal de TI. Não, o pessoal de TI, a gente chama, ele faz a cozinha, ele só pega os dados, lembra que eu falei da engenharia dos dados, de trazer aqueles dados, ou na mesa. A combinação dos dados, como a gente chama de self-service, né? Se eu for botar mais feijão, mais arroz, se eu vou botar um macarrão, a carne, aí é cada um que faz, mas o trabalho, a cozinha teve já o trabalho de pôr na mesa, cada um que faça a sua refeição e monte seus dashboards, suas análises. Então, esse movimento está acontecendo. Então, os profissionais das áreas estão bebendo da fonte, estão entrando na tecnologia, aí é o máximo. Daniel, já está aqui caminhando para o final aqui nosso bate-papo. Eu sempre gosto de concluir, né, o bate-papo com os meus convidados, perguntando a eles o que é que hoje move eles, o que é que faz com que ele levante da cama e vá trabalhar feliz. O que é que te move, Daniel, hoje? O que é que me move é quando eu, através das minhas soluções de BI, de análise de dados, eu consigo melhorar os resultados das empresas. Quando eu vejo que a empresa diz, consegui melhorar minha eficiência de gestão, consegui melhorar meu resultado, minha empresa melhorou meus números, eu consegui crescer. Isso me dá uma satisfação tão grande de poder contribuir com o crescimento. Olha, Daniel, eu cresci, eu vou abrir uma nova unidade, ele melhorou minha margem, eu vou crescer, eu estou contratando mais gente, eu estou expandindo meu negócio. Isso é a maior satisfação, isso é uma alegria sem tamanho, não tem nada a ver com nota fiscal, não tem nada a ver com dinheiro na conta, é com o sucesso dos outros. O sucesso do meu cliente é o meu sucesso. Então, é muito bom quando alguém vem e me traz um problema. Como às vezes eu digo, olha, Daniel, temos um problema. Eu quero aumentar meu faturamento de 30 para 40 milhões, isso aconteceu com a distribuidora no Pará, de 30 para 40 milhões por ano, por mês. Como é que eu ganho mais 10 milhões? Pronto, aí começa um processo de análise de dados, de trazer dados da Nielsen, de não sei o que, e pronto, montamos uma análise e eles começaram a trabalhar e em um ano eles conseguiram o resultado. Aí você recebe uma ligação e fez, olha, o projeto deu certo. Não é coisa melhor, não. Daniel, muitíssimo obrigado, Daniel. Muito agradecido aí pela tua disponibilidade. Certo. Eu que agradeço, estou à disposição para um bate-papo maravilhoso, viu? Pessoal, esse foi Daniel Mello falando sobre Business Intelligence, uma das tecnologias mais valorizada, né, dessas novas tendências de mercado. Porque, como ele mesmo falou, há uma convergência nas profissões. Hoje, todas as pessoas precisam entender de tecnologia e todos os departamentos têm que ter pelo menos uma pessoa que seja capaz de analisar os dados gerados pelaquele departamento para auxiliar no processo decisório e nos insights de melhorias e inovação. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau.